Eu escrevo porque a arte, a literatura em si, ela é exatamente a minha vida. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia tantas coisas. Olha, eu fiz peças de teatro, eu fazia poesia, eu fazia conto, crônica, me meti no romance, tanto que eu escrevi meu primeiro romance dos 16 aos 18 anos, que se chama, né, mas nunca foi publicado, Bagaços de Gente. E é interessante que eu carecia de informação, de como é a literatura. Então eu comecei a estudar literatura. Choveram flores quando as irmãs gêmeas nasceram. Meu bom pai fez festa, soltou foguetes, anunciando a boa nova no vale. Era primavera. O terreiro da fazenda se encheu de rosas brancas, vermelhas e amarelas. Todos estavam abobados. Ninguém conseguia entender o fenômeno. De onde vinham aquelas flores? O entendimento de cada um empacara. Elas vinham do céu. Mas onde estavam as roseiras? Não havia roseiras, simplesmente vinham do céu. Sempre fui um autodidata. Eu realmente sou rato de biblioteca. Na minha casa eu tenho livro em todos os lugares, na sala, na minha biblioteca, em quarto, etc. Né? Mas eu fiz letras, fui um bom aluno no curso de letras, e fiz o mestrado em teoria da literatura, literatura brasileira. Então eu estudei realmente as formas literárias, li muito, para compor realmente aquilo que eu queria fazer, até decidir pelo conto e pelo romance. Então hoje eu tenho um estilo definido, eu faço conto e faço romance. A teoria da literatura me ajudou a criar um estilo. E depois o escritor ele tem que conhecer também todos os autores. Né? Se você não lê os outros autores, acaba realmente você, às vezes, fazendo coisas que os outros já fizeram. Claro que você recebe influência desses autores todos, né? Evidentemente. Eu vejo que, recentemente, eu estava vendo esse livro meu que eu escrevi entre os 16 e 18 anos, que nunca foi publicado. Então eu vejo lá umas coisas interessantes. Eu vejo lá a página que eu estou imitando Machado de Assis, outra que eu estou imitando Graciliano Ramos, outro que eu estou imitando José Lins do Rego, outro Guimarães Rosa, e assim vai. Então esses foram os autores da minha formação. Eu estava lendo aferradamente todos esses autores, o Érico Veríssimo e tantos autores brasileiros e estrangeiros também, né? Até formar um estilo. Hoje a gente tem um estilo, mas até formar um estilo, que a dificuldade de quem está começando a escrever é formar um estilo. Eu sofro influência de todos os bons autores, né? Hoje eu sofro influência de tantos autores que realmente a gente não está pronto nunca, né? Quer dizer, o dia que o escritor estiver pronto, ele morre, né? Ou ele para de escrever. Então tem escritor, por exemplo, que se acha pronto e para de escrever, não escreve nunca mais, né? Então é o seguinte, eu não estou pronto, eu estou em formação, leio muito, leio os bons autores, sem dúvida alguma, e eu sou o resultado desse mundo todo. Quadrínculo é uma cidade metáfora, ela representa qualquer cidade, mas, sobretudo, uma cidade onde todos os valores e onde o bem e o mal estão numa terrível disputa, e onde todos os dramas sociais, socioeconômicos, políticos do Brasil estão situados. Então, o Quadrínculo é essa cidade metáfora. E eu parti da ideia, na verdade, de formar Quadrínculo por duas razões. Primeiro, eu quando comecei a escrever, logo percebi que quando eu escrevia, as pessoas diziam, olha, você está escrevendo sobre fulano de tal na cidade. É uma cidade pequena, isso dava um problema muito grande, né? Não, então aí eu li um grande livro do latino-americano, que é Os 100 Anos de Solidão. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele tem uma cidade metáfora chamada Macondo. Olha, tá aí. Eu vou também criar uma cidade para mim,
Porque daí eu também me livro de processos jurídicos, de pessoas achando que eu estou escrevendo sobre a vida delas e assim por diante. O padre da minha cidade uma vez não gostou quando eu escrevi o Sol dos Trópicos. Ele achou que eu estava escrevendo sobre a vida dele, né? Bem, eu não sei onde anda esse padre, né? Mas o padre do Sol dos Trópicos é um padre que está totalmente perdido, né? E tal, né? Enfim, é isso aí. Mas quadrículo me livra muito assim de pessoas acharem que eu estou escrevendo sobre a vida delas. Na hora em que ergueu o cálice, viu Crisálidas no meio dos fiéis. Talvez nem tenha visto, apenas sentir o cheiro dela. Terminou a missa. Sabia os textos litúrgicos como se fossem qualquer coisa. Há tempo sequer prestava atenção. Para ele, tanto fazia encomendar um corpo ou batizar. Fazia maquinalmente. A fé sumira. Secara como um leito de rio numa estiagem prolongada. Que os meus personagens são personagens forças, né? Eles estão medindo forças. Eles não são personagens apenas comuns, eles medem força mesmo. Então, é dessa medição de força é que sai o conflito, que sai a história, que sai toda a realidade em si, né? Por isso que tem cenas fortes, tem uma linguagem mais pesada, tem uma linguagem mais crua. Eu sou um escritor realista, né? Sobretudo, né? Eu não consigo ser um escritor romântico, né? De forma alguma, né? Na mesma pessoa tem tudo. Ela não é uma divisão como nos contos, nas formas simples, nos contos de fadas, o personagem ruim, outro personagem bom, não é isso daí. Nós temos dentro de nós o bem e o mal. Né? Cada um de nós temos isso aí. Então, é claro que o mal, ele vai na frente. E o bem demora para chegar. Mas nós temos essas duas coisas. Então, os meus personagens, as minhas histórias, trabalham isso daí. Não há definição do bem e do mal, mas estão ali numa luta constante. Por isso que os personagens são personagens força. É que isso de onde que vem? Você pode observar que o romance épico, a prosa épica, tem muito disto. Mas no caso da prosa épica, está bem definido a personagem do bem e a outra do mal. No meu caso não, isso é um caldeirão. O João Pó é do meu livro Acima do Chão. Muito desse livro é autobiográfico. E como eu sou um escritor realista, mas ao mesmo tempo eu tenho uma fé inabalável na vida. Eu acredito na vida. Eu protejo tudo que tem vida, né? Eu gosto da natureza, enfim, né? E o Acima do Chão, ele revela realmente a personagem João Pó. Ele deixa de ser uma pessoa rasa, uma pessoa comum, e espiritualmente ele se coloca acima do chão. Então eu digo o seguinte, as pessoas que têm um espírito bom, um espírito leve, os criativos, eles estão acima do chão, eles flutuam. Então o João Pó é exatamente a personagem que, embora com todas as circunstâncias adversas, as coisas ruins que acontecem com ele vai em frente, ele batalha, ele luta, ele quer crescer, ele não se deixa abater. E isso tem muito do Davi. É por isso que é muito autobiográfico. Eu não me deixo abater pela circunstância. Claro que a gente fica chateado, a gente sofre, a gente fica magoado muitas vezes, mas essa proposta de vida, de crescer, de prosperar, de melhorar, de ter ideias boas, de contribuir com o mundo, de fazer com que o mundo seja melhor, essa é a ideia fundamental do João Pó. O João Pó trabalha aí, por isso Acima do Chão. E é um livro muito gostoso, eu gosto muito desse livro.
O que eu fiz é, depois de estudar muito, filosofia, psicologia, enfim, observar que as pessoas, a maior parte das pessoas morre aos 30 anos e só são sepultadas depois dos 70. Levam 40 anos de velório e não sabem que estão no velório. Né? Levam 40 anos para descobrir que estão mortos e não sabem, né? Eu trato da morte mental. Então, na área da motivação, eu tenho 3 livros em que incitam o indivíduo, que motivam o indivíduo a viver, a construir um mundo melhor. Então, esses 3 livros, muito lidos, tem várias edições, as pessoas gostam muito, mas esses livros estão dentro da minha literatura. As minhas personagens refletem isto, sem dúvida alguma. O que eu escrevo nesses livros da área de motivação, de filosofia, de psicologia, estão dentro da minha literatura. Então é visível isso quem lê algum romance meu, algum conto meu. Então não há como separar muito. Didaticamente eu separei. Mas na verdade o que eu estou fazendo mesmo é literatura, não outra coisa. Pois sim, as modificações do amor. Eu lhe digo, há 2 espécies de amorosos. Os que se deixam levar pela alucinação e depois que conseguem o propósito se enfraquecem. E os que amam na totalidade do ser. No primeiro, há sempre uma corrida a novos amores e nunca essas pessoas se sentem satisfeitas. No segundo, quando a doação é total, aspirações, temperamentos, afetos, respeito, admiração se fundem como uma síntese da vida. Nós precisamos fazer com que o livro chegue às pessoas, chegue às escolas, chegue aos professores, chegue também às empresas, para que as pessoas conheçam e leiam. Então, quanto mais pessoas conhecerem a sua obra, mais elas vão falar, olha, já li, gostar ou não gostar, daí é uma questão muito particular das pessoas, mas elas começam a sentir, poxa, aquele escritor faz isso, aquilo. Então, isso ajuda a divulgar o nome do escritor, ajuda a colocá-lo dentro de um panorama de literatura, e mais ainda, eu acho que é o seguinte, se um livro que para só na primeira edição, e às vezes nem consegue o autor vender ou distribuir essa primeira edição, é muito ruim, porque veja bem, você fica com o livro guardado, encaixotado, o livro tem que andar. O livro tem que andar nas escolas, andar com os professores, e isso vai ajudando a promover a leitura e também a promover o nome do autor, né? Eu vejo assim. Então, quanto mais conhecido você fica, mais possibilidade de você fazer palestras, dar cursos, fazer conferência, né, na cidade, fora da cidade, em outro estado. Mas por quê? Porque o livro vai antes. Então, minha preocupação, na verdade, não é vender o livro, é fazer com que o livro chegue às mãos da pessoa e à casa da pessoa. Até hoje, raramente eu vi alguém jogando um livro fora. Teve um caso até numa cidade de Santa Catarina, que eu fui dar uma palestra, ali, e depois da palestra, estava fazendo autógrafo e tal, e chegou uma pessoa com um livro bem antigo meu, e para que eu desse um autógrafo para ele, né? Eu, curioso, mas onde você conseguiu esse livro? Olha, professor, estou até chateado, mas já que você perguntou, eu vou dizer, eu recolhi do lixo. O cara tinha jogado meu livro no lixo. Pois bem, eu pensei que legal, porque nem no lixo meu livro fica. Bem, quando eu comecei a ser escritor, eu tinha muita dificuldade com as críticas. Mas eu queria agradar todo mundo. Aí chegou num momento que eu disse, pô, eu não preciso agradar todo mundo. Eu tenho que escrever aquilo que eu estou pensando. Então, tem muitas pessoas que não gostam da minha literatura, porque a minha literatura é mais realista, contém algumas cenas indesejadas para elas, é uma linguagem mais pesada, enfim, tem pessoas que não gostam. Mas tem muita gente que gosta. Agora, a crítica literária mesmo, eu não tenho recebido crítica negativa, quer dizer, toda uma crítica nacional,
é uma crítica positiva sobre meus livros. Isso, a crítica das pessoas especializadas, as pessoas, professores, estudiosos e críticos, enfim, eu tenho recebido críticas boas e consolida a minha obra. Agora, no dia a dia, eu vejo pessoas que não gostam. Para mim, ninguém fala mais nada, né? Eu acho que eles ou acham que não adianta falar mesmo, né? Ou resolveram deixar isso de lado. Quer dizer, eu vou escrevendo, né? Mas eu não me preocupo mais em agradar, não. Agora, me preocupa que que a obra esteja sólida, que o conteúdo seja bom, que o tema realmente seja um tema que seja duradouro, né? Eu não posso escrever um livro e já no mesmo, a hora que está pronto, o tema está envelhecido. Então, acho que o tema do livro é que tem que ser realmente universal, tem que ser forte, tem que ter uma durabilidade. Eu imagino sempre nos meus temas que eles devam estar sempre 20, 30, 40, 50 anos ainda à frente, sendo discutido. Então, são temas então fortes, né? Então, eu vejo que o conteúdo realmente tem que estar bem centrado. Geralmente alguns pais ligam aqui para casa, para mim, e falando, me criticando, até me ofendendo, que estão lendo meu livro, que os filhos dele não podem ler essas coisas, que eu tenho muito palavrões e tal, e assim por diante. Aí eu digo, olha, tem que ver isso dentro do contexto e tal, que tipo de literatura que você está lendo. Aí o pai não está lendo nada, quer dizer, na verdade eu não leio nem a Bíblia ainda, né? E também teve um caso de que, isso na década de 80, que eu fui dar uma palestra em Jaraguá, e fiz a palestra, foi muito boa e tal, e dei então uns 30, presenteei cada um lá com um livrinho meu chamado Geração Viva, um livro de contos, que eu gosto muito, é o meu segundo livro que eu publiquei, né? E eles receberam o livro e tal. E na semana seguinte, para uma Kombi, eu estava viajando, mas estava a minha família em casa, para uma Kombi aqui, em frente de casa, e entregam um pacote com o livro de volta, né? Eles não gostaram do meu livro, os alemães de Jaraguá não gostaram do meu livro, porque o meu livro era muito forte. Esta terra revirada que sangra, nem é preciso apertá-la para sentir que entre nossa alma e ela não há distância, e que tudo acabará em perfeita e esperada e muitas vezes negada comunhão. Pois o que somos senão uma poeira que ao menor barulho do vento já exposta ao fim irremediável? Então haverá paz de espírito e todos, bons e maus, conforme seus hábitos e costumes, poderão encontrar a paz tão desejada. Esta terra revirada terá sobre os tempos e sobre os erros dos homens muito mais vida, e o corpo de cada um de nós não sofrerá angústias. Acho que a arte não tem causa. A arte somos nós mesmos, é a vida do ser humano, é a vida nossa. Não tem uma causa. Porque se ela tiver uma causa, ela é ideológica e pode virar um panfleto. E eu acho que não é por aí. Então, o autor tem como responsabilidade trabalhar os grandes temas que ele acha da sua época. Mas causa mesmo, causa política, causa ideológica, isso vai ter numa boa obra, mas não é uma causa. A literatura, ela tem um compromisso sim de fazer as pessoas crescerem. A literatura tem que ser construtiva, porque se ele não trabalhar desta maneira, então como que a pessoa vai ler um livro e não ter nada daquele livro? Só o lúdico, só o prazer daquilo? Então leia um best-seller. As grandes mudanças são feitas através do livro. Agora,
são os livros, os grandes, você pode observar, por exemplo, que os grandes livros que mudaram o mundo, né? A Bíblia mudou o mundo, né? Né? O Segundo Testamento, né? Sobretudo, né? Com Jesus, né? Você observa também que o Darwin, com a origem das espécies, mudou o mundo. Você também observa que livros como do Karl Marx mudou realmente o mundo, né? E ainda é discutido. Então é através dos livros que o mundo muda. Agora, a internet é um meio que nós vamos utilizar esse meio cada vez mais. Mas não atrapalha o livro, não, de forma alguma. Isso é um meio como a televisão, é um meio, né? É mídia, é um meio de. Então nós temos que usar a internet, sim. Mas isso não vai dizer que a internet ela vai mudar o mundo, vai influenciar mais o mundo por causa da rapidez. Então, na verdade, são duas revoluções. Não tem muitas revoluções no mundo, não. Uma, quando realmente se colocou o motor a vapor em cima de uma carroça e fez a locomotiva, que encurtou distância. Imagine como as pessoas demoravam para ir de um lugar para outro e tal, né? Então, a locomotiva. E na década de 80 para 90, a internet. Essa é uma mudança. Porque daí eliminou a distância. Primeiro, encurtou a distância. A segunda, eliminou. É engraçado você fazer essa trajetória de mudanças, né? E elas definem bem que evolução é o encurtamento de distância. Isso se dá talvez pela sede de conhecer o mundo que o ser humano tem, né? E daí ele entra em contradição, porque a gente tem que conhecer a si mesmo, né? Volta ao filósofo, né? Conheça a ti mesmo e tal, né? Bem, mas é essa ânsia mesmo. E a literatura é uma forma de você conhecer o mundo. Por isso que quem lê é mais rico. Por isso que por que nós somos atrasados no país? É bom falar sobre isso. Por que nós, brasileiros, somos atrasados? Nós estamos em quinta ou sexta economia do mundo, mas nós estamos em cultura, em educação, lá na rabeira, né? Bem, porque nós não lemos. Um povo que não lê, ele será sempre um povo subjugado, atrasado, ele não vai ter ideias, ele vai ser conduzido, ele vai ser enganado. Porque o que vai levar a gente para um mundo melhor, exatamente é a estrada do conhecimento, que vai me levar daqui, de onde eu estou hoje, para um mundo melhor e mais compreensivo e mais humanizado, é exatamente o conhecimento. Essa é a estrada. Essa é a questão básica. Então eu vejo que o mundo realmente ele está sendo criado. E nós, escritores, temos esse papel de criar exatamente o nosso mundo, ajudar as pessoas a terem uma mente mais expansiva, expandir a imaginação. É, afinal de contas, a imaginação que toca o mundo.